Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um episódio do Na Cabine Podcast, começando aqui nos estúdios Decola. Decola com 2 L's oficial. No centro do Rio, mais especificamente na Lapa, você encontra no Instagram. Galera, episódio 18. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam, ativem o sininho de notificações, deixa o like na transmissão, dá engajamento, é importante, a gente cresce. E hoje o nosso convidado é um ex-zagueiro do Botafogo, a base do Flamengo também, mas ficou marcado mais pelo Botafogo, rodou o mundo também jogando bola, mais especificamente nos Estados Unidos. René Playboy, prazer, cara, ter você aqui, satisfação enorme, irmão. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, satisfação aí de estar aqui no programa com vocês. Quero só que você colhe um pouquinho mais aqui para falar, Ok. para a gente ficar com um som de boa qualidade. Ô, René, queria que você contasse a sua história. Por que Playboy? Porque muita gente pergunta, pô, o René é playboyzão e tal, como é que é a história? O Playboy, a origem do Playboy é porque eu morava ao lado do Flamengo e numa época onde a gente era muito marginalizado, né? Onde era mais fácil o jogador do subúrbio encarar o futebol, né? E Acho que até hoje. E quando eu voltei a jogar, na realidade o Playboy surge com o Januário de Oliveira. Ah, foi com ele? Foi com ele. Grande Januário. Exatamente, grande locutor. Ele começou a narrar os jogos e falar, lá vai Playboy, com a bola Playboy. E aí pegou. Mas a origem, quando eu volto a jogar futebol, porque eu tive uma parada de 2 anos, e apareço no Botafogo, não lembro que repórter que foi ou que jornal que foi na época, mas o meu retorno é explicado dessa maneira. Ex-playboy discriminado no Flamengo retorna ao futebol. Caramba. Entendeu? E aí, desse ex-playboy, o Januário pegou o playboy e aí... E o torcedor do Botafogo abraçou. Abraçou a causa. E ficou. E ficou. Eu era do Leblon, vinha de uma origem diferente, né? Nem melhor nem pior, mas diferente, morava ao lado do clube, tinha o privilégio de morar ao lado do clube do Flamengo. Então, para quem vinha de Nova Iguaçu, Paracambi, a galera... Sofria, entendeu? Então, para eles, de fato, eu era um playboy, entendeu? Mas não era pela falta de seriedade ou porque eu tivesse dinheiro, entendeu? A mais que os outros. Não era um status nesse nível, né? Nesse sentido. E, acima de tudo, um playboy do bem, né? Eu acabei me tornando até capitão em todas as categorias que eu passei, eu acabei sendo capitão. Então, assim, dentro do que eu podia gerenciar, né, eu tinha mais facilidade de argumentar. Isso para o grupo era um benefício. Bom, claro. Né? Eu argumentava, eu lutava pelo grupo. Então, isso foi me deixando mais confortável, até porque, cara, cada um tem o seu espaço, né? Lógico. Eu era um garoto que queria jogar bola, então não importa se eu era o playboy, se eu não era o playboy, eu fui lá e encontrei o meu espaço. Sim, mas me conta desde o princípio, você é filho de um diplomata e morava, inclusive, fora do país. Isso, eu morei em Barcelona na realidade, eu fui alfabetizado em espanhol, eu fui para lá com 2 anos de idade, voltei com 12, iniciei o futebol nas escolinhas de Barcelona. La Masia, né? Isso, e aí o que acontece? Inclusive, iniciei como goleiro, cara. Ah, é? Não tinha vaga de jogador. Quando eu fui lá com um amigo, ele falou, não, tem vaga para goleiro. Eu falei, eu sou goleiro. E fui de goleiro. Fui bem de goleiro. Então, fiquei. Só que meu pai foi ver o jogo no fim de semana e falou, cara, tá fazendo gol. Eu falei, pai, era a vaga que tinha. Então, acabou que ele desenrolou com o treinador, depois passei a jogar na frente. No retorno ao Brasil, a gente vai para o Rio de Janeiro, e meu pai, em 6 meses, tem um infarto fulminante e nos deixou. E é exatamente quando eu entro no Flamengo, porque eu estava jogando bola no Clube Federal, lá no Alto Leblon, e o treinador era o Carlinhos, violino, falecido também, grande treinador, grande pessoa, e me levou para o Flamengo. Então, minha história começa desde que eu chego da Espanha no Rio de Janeiro, ela se encaminha para o Flamengo. Então, você chega no Flamengo com 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. Sou campeão infantil, peguei uma seleção brasileira juvenil como lateral direito. E quem era a tua geração? Quem era a galera da tua geração? Zinho, Malhado, Bugica, Paulo Nunes era mais novo, Djalminha, mas estávamos todos nessa base, né? Valtinho, Wallace, os filhos do Silva, do Batuta, que infelizmente também nos deixou, tem aproximadamente 2 anos, foi meu treinador. Peguei Dida como treinador, Joel, a gente, coisa de outro mundo, né? Eu vivi um mundo fantástico ali na base do Flamengo. E a tua história ela é diferente de 99% dos jogadores, né? Normalmente a história é de muita dificuldade,
favela, de algo nesse sentido, ou de classe média baixa, e a tua de uma situação financeira um pouquinho melhor, pelo menos, né? Mas com o falecimento do teu pai, como é que foi? Muito jovem, né? Então, cara, a gente acaba que nem entende, né? A gente não tem maturidade para entender essa perda, mas ao longo dos anos eu entendi a perda que ele me fez. Por exemplo, eu ter saído de uma base, depois de ter sido campeão no clube, ter pego uma seleção brasileira promissora e aos 18 anos abandonar. Você pegou a seleção na base? Peguei na seleção juvenil, como lateral direito. Como lateral direito. Você começou lateral direito? Comecei como ponta direita, cara. Ponta direita. Então você foi goleiro, ponta direita, zagueiro, lateral. Mas sabe o que acontece? Eu fui me adaptando, eu queria jogar, cara. Eu acho que você tem que se adaptar. E eu fui me adaptando ao longo do futebol. Então, a posição estava... Eu comecei na frente, que era a minha vontade de jogar. Fui campeão infantil em 83, se eu não me engano, o primeiro título de infantil do Flamengo, nas categorias de base, nessa categoria, né? Como ponta direita, fiz gol na final. Aí depois, no ano seguinte, teve uma brecha na lateral, me colocaram lá, fui bem, fui convocado para uma seleção brasileira juvenil, me mantive ali, até que faltou um dia um zagueiro, o treinador me botou na zaga, me deu uma faixa de capitão, você não sai mais daí. Gostou? Aí fiquei. Entendeu? Gostou. Depois eu fui para a Europa, joguei como cabeça de área, joguei como meia na Europa, entendeu? Portugal, né? Portugal e depois Estados Unidos também como cabeça de área. Então, assim, você tem que se adaptar, você tem que transitar no futebol, né? Tem gente que se mantém numa posição e, de repente, não... Eu tenho histórias de atletas que se mantiveram na posição e que, se tivessem feito, talvez, uma transição, chegassem. E que pararam no meio do caminho, entendeu? Sim. Eu tive essa sensibilidade de ir me mantendo em lugares onde eu estava confortável e onde eu tinha moral, né? E você vem morar no Rio de Janeiro muito jovem, garoto, 12 para 13 anos, Isso. entra no Flamengo, morando no Leblon. Imagino que curtia muito a praia, devia jogar futebol de praia. O futebol ainda estava muito no começo, mas já existia. Isso também te trouxe alguma coisa de positivo, a praia, o futebol de praia? Com certeza, joguei futebol de areia, joguei futebol ali, pioneiro. Com certeza, né? A qualidade, né? A parte técnica... Aprimora, melhora. Aprimora muito, com certeza. E a resistência também é diferente, é um peso diferente, tudo é diferente, né? Você vê que na história do futebol, no início, a grande parte deles é ex-jogador de futebol de areia, né? Isso mudou. De quem veio da Zona Sul, né? Isso mudou drasticamente. Você não vê praticamente mais. Não vê. E grandes jogadores de futebol de areia tentaram no campo e ninguém conseguiu ficar, né? É diferente. Isso é incrível, né? Ô, René, e aí eu queria que você contasse a história no Flamengo, porque você está lá, campeão na base, chega à seleção brasileira, mas você vai aparecer mesmo para o futebol no Botafogo. O que houve no Flamengo? Rapaz, no Flamengo faltou... Eu não sei, eu acho que naquela época eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Claro. Mas eu acho que faltou principalmente o apoio do meu pai ali, porque ele jamais ia me permitir sair do Flamengo naquela circunstância. Você jogava em um dos maiores clubes do país. E estava com moral, né? Estava bem. Eu acho que o que pesou para mim foi o fato de eu conviver num lado marginalizado e num lado onde era aceito, né? Eu estava no Leblon, la crème de la crème, via meus amigos viajando, passando o carnaval, curtindo... E eu não vivia aquele mundo. Eu pegava um ônibus com 12 anos e ali aquele 735, concentração de Jacarepaguá, era 1h30 sozinho, para lá e para cá. Minha mãe ficou viúva, minhas irmãs não podiam me acompanhar, meu irmão foi embora para os Estados Unidos, quer dizer, foi uma época difícil para mim. E chegou numa altura que eu fui passar um carnaval e falei, pronto, não quero mais. É mesmo? A gente era marginalizado, não voltei na data que deveria ter voltado. O Isaías Chinoco, o supervisor, me suspendeu. E, a partir dessa suspensão, eu chutei balde. Não voltei mais. Foi você que decidiu, então, não quero mais? Não quero mais. Fui eu que decidi. Não foi o Flamengo que te dispensou? Não. Eu que decidi, não quero mais. E imagino que seja uma decisão que você se arrependa hoje em dia ou não? Com certeza. A gente, assim, eu não a faria. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Mas arrepender é difícil de se arrepender do que a gente faz, né? Eu achei que a decisão que eu tinha que ter tomado era essa. É óbvio que depois eu fui vice-campeão e perdi para o Flamengo. Na final de 92. Não é verdade? Você chegou lá. Mas quem diria que se eu estivesse lá no Flamengo seria o Botafogo que ia ser campeão, né? Porque estava em aberta a possibilidade. Inclusive, a gente era favorito, jogava para 2 empates. Sim. Então, é difícil de falar que eu me arrependo, mas eu jamais tomaria essa decisão. Eu acho que aquilo mudou minha trajetória, com certeza. Mas como eu tive uma carreira ao meu... Assim, por tudo que eu vivi, por tudo que eu fiz, eu sou grato ao Flamengo. Por que eu sou grato ao Flamengo? Porque um atleta que para 2 anos, naquele tempo,
e depois de 2 anos volta, joga 1 mês e meio num campeonato, disputar uma Copa Rio. Que era pelo São Cristóvão. Que era pelo São Cristóvão, que era uma coisa que eu ia fazer para tapear lá meu irmão, que eu queria ir para os Estados Unidos, ele me obrigou a voltar. E consigo, e vou ao Botafogo, quando eu vou ao Botafogo contratado, eu falo com o Emil Piano, mas meu contrato não está na gaveta, e eu não estou sabendo de nada. Ah, é? E vou para fazer um coletivo em Marechal Hermes, que a gente treinava lá, e eu faço um coletivo contra a VLDI, Dias, Valber, cara, timaço. Só craque. E eu, moleque, 22 anos, depois de 21 para 22, acho que depois de 2, 3 anos, cara, sem jogar bola. Então, assim, quem é que me deu essa base? Foi o Flamengo, cara. Foi. Então, tenho que ser grato ao Flamengo, à base, a tudo que eu fiz, a tudo que o Flamengo fez por mim, né? Então, o Flamengo foi importantíssimo na minha trajetória, de qualquer forma. Mas como é que é isso de 15 dias era o período que você tinha de folga e você volta em 48? Que carnaval é esse? Carnaval na Bahia. Terra boa, cara. Na realidade, foi a minha primeira fuga. Ah. Entendeu? Eu era um cara muito rígido, é o que eu falo. Eu convivia na Zona Sul, mas o meu mundo era com a galera do futebol, que vinha de longe, e inclusive esse grupo que a gente tem hoje, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu falo, cara, vocês são as pessoas com quais eu formei o meu caráter, entendeu? Não tem e é um grupo com quem? Com essa galera? Com o Zinho, com o Bugica, com o Malhado, com muitos jogadores que tinham tudo para chegar, mas era um mundo diferente. O mercado não abraçava todo o garoto, o Flamengo dispensava 2, 3 camisas 10 por ano. Era muita gente boa. Pô, era incrível, cara. A gente não tinha esse mercado, né? Hoje um garoto que pega uma seleção brasileira, num sub-17, num sub-15, num sub-18, ele tem um contrato de R$30 mil, cara. Sim. Ele vai para o carnaval e fica lá? Não vai, porque não vai querer perder isso, né? Não vai. Era outro mundo. E vocês ganhavam quanto nessa época, mais ou menos? 50 cruzeiros por semana, ajuda de custo. Não sei quanto que bota isso para reais, mas não bate um salário mínimo. Não. Não bate, né? É R$100 por semana, era isso, era ridículo. Caramba, cara. Era ridículo. Era muito pouco. É o que eu estou te falando. O próprio Zinho, nesse encontro que ele falou, pô, já imaginou? Eu era profissional, já jogava no Maracanã, Flamengo profissional. Eu ia de ônibus pro treino, pô. Surreal, né? É surreal. Era um mundo totalmente diferente, entendeu? É. Eu não fico amarrado naquele mundo, entendeu? O mundo passou, as etapas são outras. Mas era um lugar onde o funil era muito mais difícil, porque você não tinha. Hoje em dia, um clube grande, um Botafogo, um Flamengo, ele não manda o jogador embora. Ele empresta. No máximo. Se o cara explodir, é dele. Ele empresta. Ele fez a formação, tem essa mentalidade, tem mercado para colocar. Ele reinveste no garoto. Eu, cara, tenho muito amigo que podia ter atingido muito mais do que eu atingi e ficou no caminho. Né? Porque tem muitas... Né? Tem muitos desvios, né, no meio desse caminho para se formar como atleta, e a gente não era tão valorizado. Entendeu? E você, é um fato. Você, quando você vai para esse carnaval, você ainda não é o René conhecido, porque a base não dava conhecimento, não passava em lugar nenhum. Só a galera que ia assistir a preliminar no Maracanã, talvez, torcedor do Flamengo, te conhecia. Fora isso, não conhecia a tua imagem. Não. Então, assim, você vai como um garoto, um adolescente, quase adulto, 17 para 18 anos, para um carnaval viver, né? Porque todos os garotos de 17, 18 gostam de curtir o carnaval. Exatamente. Só que os atletas não podem. Então, assim, mas você não se envolveu com bebida, drogas, nada disso. Não, normal. A parada era curtir as meninas e tal. A parada foi festejar, entendeu? Era um mundo novo para mim, entendeu? Era um garotão, 18 anos, entendeu? Eu queria curtir, eu não tinha folga. Eu era muito disciplinado. A gente treinava de manhã e de tarde, isso não existe mais, né? Não. A gente treinava de manhã e de tarde. A gente foi massacrado com aquelas corridas de 6, 7 quilômetros, porque a ciência também era outra. Eu acho o seguinte, eu não gosto de comparar os tempos, cada um no seu tempo. Dentro do meu tempo, eu tive alguns prejuízos como atleta, né? Mas estiquei minha carreira até os 40 anos. Tenho 11 cirurgias de joelho. 11? 11. Eu não tenho mais cartilagem nem menisco, porque eu fui raspando para poder seguir. Mas foi o meu tempo. Eu não sou vítima. Foi o meu tempo. Dentro do meu tempo, eu cheguei até os 40. Está ótimo, entendeu? Ao mesmo tempo, eu vejo que o que ficou para trás... de bom, também essa garotada está perdendo hoje. Entendeu? Então, assim, não dá para você ficar comparando muito, né? Porque são duas eras diferentes. O poder financeiro, o investimento que era feito, quer dizer,
Você acha que algum pai queria um jogador de futebol como namorada Não queria. Hoje em dia não tem mais isso. Não, hoje em dia, por favor, caso jogador de futebol. Faça essa gentileza. Entendeu? Então a gente sofreu muito, cara. A gente sofreu muito. Então, não é o carnaval, não é o Leblon. É que a gente sofria num tempo onde não compensava sofrer. Onde você não era reconhecido. Eu fui embora. Ó, 94, eu fui para Portugal. Me pergunta quem é que sabe disso. Ninguém sabe da minha carreira depois daqui. É muito Fui difícil melhor mesmo. internacional em 98 em Portugal, com o Zé Carlos e a Luiz no Porto. Eu jogava no time de meio de pelotão. Fiz final de taça de Portugal. Fiz 7 gols nessa taça. Quem sabe disso? Ninguém sabe disso. A minha irmã pegou um táxi uma vez com um cara, um ano depois de eu ter com um taxista aí no Leblon, e o cara estava com o escudo do Botafogo no carro. E ela perguntou, pô, você é botafoguense? Meu irmão jogou lá. Que é seu irmão? Pô, René Playboy. Pô, rapaz, me falaram que ele está no morro, que ele se perdeu. Que isso? A minha irmã ficou chocada. Falou, não, cara, ele está em Portugal. O cara foi jogar lá. Então, o Playboy, por um lado, me diferenciou da galera, mas pelo outro... Playboy, não queria nada, estava cheio de dinheiro. Porra, não era nada disso. Nada disso, cara. Que loucura, cara. É uma loucura mesmo. Pagou pelo apelido. Paguei, mas faz parte. Hoje eu não consigo tirar ele. Hoje eu gosto dele. Não, porque se você falar assim... Não é pejorativo. René, não. E se você falar assim, René Playboy, aí me reconhece. Sabem quem é? Ficou marcado. Ficou marcado. E até ficou marcado no Botafogo, não tem jeito, né? Não, no Botafogo, com certeza. E você chega no Botafogo em 91. 91, com o seu Emil Pinheiro. Com o seu Emil Pinheiro. E como é que foi esse contato com um dos caras mais famosos da contravenção? Cara, eu achei ele fantástico na época. Eu era um garotão, eu não pensava em política, eu não pensava nisso, eu só fui jogar no Botafogo. Para mim foi uma surpresa muito grande, que eu te falei, eu fui de chuteirinha na mão, cara. Só que assim que eu cheguei no São Cristóvão, quem assumiu lá depois estava o irmão do Lazzaroni. Não sei se você lembra dele, que ele também teve uma carreira de treinador. E quem chegou logo em seguida foi o Jairzinho. Aí te indicou. Não, aí veio o Jola Fortes, exatamente. Não foi ele que me levou, mas ele ajudou a me indicar junto com o Alexandre Martins e o Reinaldo Pita. Por falta de maturidade e por não ter o apoio, que eu digo que nessas horas sempre faz falta, o Alexandre Martins e o Reinaldo Pita queriam pegar meu passe. Queriam me ajudar no futebol. Eu falei, não, meu Pinheiro vai comprar metade do passe. E aí eu me vendi, vendi meu passe para o meu Pinheiro, 50% do passe. Que foi bom na época. Foi, para a época foi, né? Eu estava com uma mulher grávida, eu estava aqui no desespero. Mas, a longo prazo, acabei sendo meu próprio empresário o resto da vida. Com o Pita teria tido mais facilidade. Com certeza. Cara dentro do futebol. Não, com certeza. Bombando, ele estava começando com o Fenômeno, com o Valber, lembra? Só gente boa. Só craque, entendeu? Mas me faltou ali maturidade e experiência, que eu digo que o apoio que eu não tive. O apoio nessas horas familiar, no caso do teu pai mesmo. Até porque eu fui pego de surpresa, eu não estava planejando. Você não estava preparado? Não estava preparado para isso. É verdade. E o seu Emil Pinheiro, ele tem muitas histórias... O Mauro Galvão veio aqui, contou várias histórias engraçadas dele. E no dia a dia, assim, como é que era o Emil Pinheiro? Era um cara que se metia no futebol? Era um cara que ficava na salinha dele, só esperando vocês? Como é que era o contato? Não, ele convivia com a gente muito. Ele era muito divertido, cara. É engraçado? Ele era muito divertido. Ele é um cara que estava... Cara, não lembro de ver ele mal-humorado. Ele é um cara que viajava com o clube, não se metia, não entrava em vestiário. Nunca, não lembro dele ter falado nenhum tipo de discurso que ela tenha feito. Não lembro de nada disso, nenhum tipo de palestra que ele tenha dado. E andava com o bolso cheio de dinheiro, né, cara? Então a gente ganhava, ele vinha distribuindo. O cara era bom demais. Que isso, né? Era bom demais. E nessa altura, a gente jogador, eu pelo menos, cara, eu era o cara mais novo daquele elenco. E, de repente, eu virei o xerife do Botafogo, fiz uma final de Brasileiro, quer dizer, minha carreira foi meteórica. Decolou. Decolou. Então, e eu, cara, eu só sentia que eu sabia jogar bola. Sinceramente, eu nunca me vi como astro, como alguém que fazia sucesso, né? Porque as pessoas falam, pô, mas Tino Marcos estava lá tocando. Tá, cara, e daí? Assim, sinceramente. Então, também não tinha essa visão do Emil, do poder que ele tinha. Eu era muito imaturo nesse sentido, cara. Eu queria jogar bola. Era o que eu sabia fazer, cara. Era o que você gostava de fazer. Era o que eu gostava de fazer, eu não pensava nisso.
realmente, assim, o fato do Emil ser quem ele era fora do campo não era um problema meu. Entendeu? Eu olhava ele como presidente do clube, como aquele cara que financiava, como aquele cara que me ofereceu um contrato muito satisfatório, que me deu um apartamento para morar com a minha mulher grávida, entendeu? Te ajudou. Me ajudou, exatamente. Eu tenho gratidão ao Emil. E você? Dentro das 4 linhas. Fora das 4 linhas, eu não convivia com ele. Era um problema dele. É um problema dele, exatamente. Exato. E eu vejo também dessa forma. Eu acho que para o Botafogo ele foi muito bom enquanto ele esteve lá. Ajudou muito o Botafogo, né? Fez o Botafogo ser campeão, inclusive carioca. E não bateu o campeão brasileiro até hoje. Eu não entendo por quê. Porque era o melhor time do campeonato. Os 2 melhores eram Botafogo e Vasco. O Flamengo estava até com um azarão na época, né? E o que aconteceu, cara, que o Botafogo ele chega e não ganha? Cara, eu não sei, eu tenho umas teorias, né? Mas eu tenho umas teorias hoje. Na época você não tinha? Não, assim, por exemplo, teve um problema grande com o Ernesto Paulo e o Gil. O Emil ficou chateado que o Ernesto Paulo foi para a seleção olímpica. Pediu licença para sair. Nesse meio termo, entre o Gil, que até então nunca tinha sido treinador. O Botafogo, ele já jogava sozinho. O Botafogo precisava de pouco, mas quem construiu esse Botafogo foi o Ernesto. E quem tinha experiência para mudar qualquer coisa ali era o Ernesto. Então, o primeiro fator para mim foi que a gente foi para uma final sem treinador. O Gil não era. O Gil não era. E a segunda é que a gente, talvez, pelo favoritismo, né, a gente, naquele início que deu a dor, porque assim, foi muito rápido, né? A gente, em 30 minutos, já foi 3 gols. Foi horrível. Horrível. E além do que, a gente ainda teve a oportunidade de fazer 1 ou 2, que seria diferente, porque depois do segundo jogo 1-0 a gente é campeão, porque o empate era nosso. Mas eu acho que deu um branco e a gente não teve essa autoridade fora do campo, porque no primeiro gol, no segundo, já tinha que ter feito alguma coisa ali. Isso. E a gente não teve também, dentro do campo, também uma autoridade para que acalmassem as coisas, porque ninguém esperava aquilo. A gente foi pego de surpresa, deu um branco geral em todo mundo. E a gente tinha líderes. A gente tinha o Cruz no gol, a gente tinha o Carlos Alberto Santos, que era um cara... Baita volante. Baita volante. O Renato Gaúcho, naquele jogo, depois daquele início ali com o Júnior, aquilo mexeu com ele. Ele não fez um bom jogo, eu falo, acho que ninguém fez um bom jogo. Né? Acho que o jogo do Botafogo não foi o que a gente vinha praticando. E a coisa foi, cara, fica meio sem explicação, né? É muito difícil entender, assim, né? É muito difícil porque, entender. Assim, um time que teoricamente é melhor. Tudo bem que o clássico iguala muita coisa, né? Arquibancada, a torcida do Flamengo também era uma torcida nessa época, então, que cantava muito, era o povão mesmo na arquibancada, né? Hoje em dia eu acho até que isso mudou um pouco, não é mais a torcida que mais canta, mas, enfim, vocês entram pro primeiro jogo, tomam de 3-0. E ali tem a questão do churrasco, né? Que todo mundo fala até hoje. O Valdir Luiz, meu colega de profissão, meu amigo, ele me conta que tinha jogadores do Flamengo e do Botafogo. E aí o grande erro talvez tenha sido deixar a imprensa entrar, né? Porque a partir do momento... Na realidade, desculpa te cortar. O churrasco foi uma aposta do Renato Gaúcho com o Gaúcho, que eram amigos fora de campo. E jogavam nos 2 times. Não tinha ninguém no Botafogo lá. Não tinha mais ninguém? Não, só o Renato e o Gaúcho. Eles deixaram vazar a imprensa. A aposta era, se eu não me engano, que se um perdesse, qualquer um dos dois que saísse com resultado negativo, serviria o outro com a camisa do time, né, adversário, o churrasco. Então, foram eles 2. Eu não lembro de nenhum. Tanto que o Renato foi suspenso, depois daquele episódio, ele não jogou mais no Botafogo, o Emil suspendeu ele, e o resto dos jogadores continuou lá. Então, assim, não tinha ninguém no Botafogo ali? Não tinha ninguém no Botafogo, era coisa do Renato e do Gaúcho. Entendeu? Aquilo foi, cara, ninguém aprovou isso. Os jogadores todos do Botafogo foram contra? Claro que não, ninguém aprovou isso, ninguém aprovaria. Você aprovaria? Não. Ninguém aprovaria. É o que eu falo assim, pô, eu tinha 22 anos. Né? Eu tinha 22 anos. Eu era parceiro do Renato nessa época, porque o Renato brincava que era o rei do Rio. Eu falava, não, o rei do Rio sou eu, porque eu sou o René Playboy, eu sou do Leblon. Eu brincava muito com ele nessa coisa. Eu me dava muito bem com o Renato. Depois daquele episódio, acho que o Renato ficou achando que a gente deveria comprar o barulho dele, entendeu? Mas eu falei, pô, Renato, nem tem condições. Tenho 22 anos, cara. Estou fazendo meu primeiro brasileiro, fiz o gol que classificou o Botafogo contra o Corinthians no Maracanã, não tenho título, não tenho patrimônio, eu não posso comprar esse teu barulho. Renato já era o Renato. Claro, e você já é o Renato, cara, e você deu mole, convenhamos.
Né? Você faltou respeito com a torcida e com todos os teus companheiros, entendeu? Aquilo não se faz, cara. Não se faz. Foi um ato impensado? Foi um ato impensado. Eu julgo ele por causa disso? Não julgo. Passou, entendeu? Acontece. Ele, na minha opinião, ele cometeu um erro. E na opinião de outros jogadores, né? A gente não podia apoiar algo assim. O que eu acho também é o seguinte, a gente entrou muito favorito e o Flamengo não vinha bem, mas não era time bobo. Não, não era. Se você olhar para aquele time, timaço, cara. É. Né? A molecada correndo e os velhos ali mandando. Júnior voando, Wildemar, que era uma formiguinha. Se olhar para o time do Flamengo... Só que eles não vieram bem. Num campeonato de hoje, a gente era campeão antecipado. Ia premiar o time que foi mais regular durante toda a temporada. Seria justo para mim. Eu morria de medo do São Paulo. Lembra do time do São Paulo? Lembro. E o Vasco, em São Januário, venceu o São Paulo por 3-0, com a torcida pedindo para entregar para o Flamengo não ir para a final. Exatamente. E o Flamengo... E 3 gols do Bebeto, se não me engano. Acho que foi um hat-trick. Teve gol do Edmundo também. Teve. Então. Teve. E era esse resultado que tirava o São Paulo. E colocava o Flamengo. E o Vasco foi lá e ganhou. Surreal. Era para acontecer. Era para acontecer, não tem jeito. Você me explica o que, pô, Renê, você superou isso? Cara, claro, a gente... Passa o tempo, né? Segue a vida. Mas toda vez que eu lembro, eu penso na trajetória, eu penso na minha imagem ali, marcando a história do Botafogo, depois de tantos anos sem ser campeão. Eu penso que eu estive tão próximo de um título, tão próximo de entrar para uma história de uma outra forma, porque a gente entra para a história de várias maneiras. Sim. Mas essa seria a positiva. A positiva. Então, assim, é difícil te dizer, o que aconteceu? Para mim, vários fatores. O erro maior para mim foi, de cara, o Emil ter ficado chateado e não ter aceitado que o Ernesto Paulo tivesse ido para uma seleção olímpica. Ali, para mim, ele já errou. Então, a partir daí, cara, uma ação que não é tão boa vai acarretando outras ações menos boas. E tem uma questão também na final, se eu não me engano, que ele muda o Valber de posição também, né? Que o Valber vinha jogando muito bem, se não me engano, de lateral. Lateral esquerdo. Isso. E ele troca o Valber de posição, escala outro jogador. E ali também muda um pouco também a questão tática de vocês, né? Claro. Então, eu acho que nessa hora, por exemplo, a gente olhava para o banco, e eu principalmente, que eu era mais garoto, nessa hora a gente olha e não vê nenhuma tomada de decisão, não sente nenhuma confiança. Aí cai a ficha. Na realidade, quem mandava no time não era mais o treinador. O Botafogo, ele jogou... Cara, sinceramente, eu não lembro de algum jogo que tenha me marcado que a gente entrou com medo de alguém. A gente jogava. A gente sabia que qualquer hora ia ser um gol, até flecha ia dar uma arrancada, o Dias ia fazer uma jogada. A gente tinha um timaço, né? Tinha. A gente tinha um timaço. Tinha. Chicão também jogava naquele time, né? Entrava lá e fazia gol, cara. Entendeu? Então, assim, o Renato Gaúcho também fazia lá os desequilíbrios dele, entendeu? Então, a gente tinha um time muito bem armado, cara. E com muita confiança. A gente jogou com tanta confiança que acho que você cedeu no jogo, que tinha que ter baixado mais a bola. Mas aí você acha que é sapato alto? Eu acho que teve um pouco, sim. Inconsciente. Não é uma coisa planejada. Eu acho que inconscientemente... Aquele favoritismo. Aquele favoritismo todo. Botafogo. Time. Você vê, inclusive, esses dias eu estava vendo uma foto minha, que eu tenho lá do Botafogo, depois da final, e a manchete de algum jornal que eu agora não lembro, dizendo não ganhou, não foi campeão melhor. E é fato. E estava lá... Os pontos corridos, vocês teriam ganho. Entendeu? No mínimo, mais regular, né? Teria sido o problema, que acho que é o mais justo hoje em dia, né? Com certeza. E marcou também, e isso eu fiz pesquisa, né? Eu tinha 10 anos na época, 92 eu tinha 9. Me lembro de assistir o jogo na televisão, o segundo jogo acho que nem passou para o Rio, na época não passava. Era jogo no Rio, não passava para o Rio. Mas me lembro perfeitamente da questão do alambrado do Maracanã, né? Que cai ali da arquibancada. Até que ponto aquilo também influenciou os jogadores para a segunda partida da decisão, hein? Você lembra desse episódio? Lembro. Eu estava com meu filho no colo, cara, de 2 anos. Quando eu entrei no Maracanã, porque a gente não foi avisado. E quando a gente entrou, já tinha helicóptero. Cara, foi um pouco impactante, mas tem que se jogar. Tem que se jogar. A gente não soube de vítimas, não avisaram para a gente de feridos. Não tinha facilidade disso aqui, né? Celular, não tinha nada disso, não existia. Era só a imprensa pelo rádio. Minha ex-mulher estava desesperada lá na tribuna, desceu, porque estava com medo, achando que ia ter tumulto, que ia cancelar o jogo, veio na porta do vestiário. Entendeu? Porque a gente sai e volta.
manda a gente retomar. E não tinha como parar aquele jogo, né? Tinham 160 mil pessoas naquele estádio, cara. Como é que você vai falar que... Falando hoje em dia, né? Ninguém acredita, mas os jogos eram com 150, 160 mil pessoas. Foi a última enchente do Maracanã, aquela. Depois reduziu, se eu não me engano, para 120, depois 90 mil. Fui num jogo de arquibancada, Vasco Fluminense, acho que 99, 136 mil. Reduziu um pouquinho. Mas depois, acho que foi o último grande público do Maracanã. Foi 160. E era um absurdo mesmo, porque se para pra pensar, era quase que um em cima do outro. Não tinha. Não, eu lembro que eu garoto, eu ia para arquibancada. Eu era sócio-atleta, eu ia lá jogar o Flamengo. Ver o Flamengo jogar. E a gente dividia a arquibancada em 3 fileiras. É loucura. Era uma loucura. Futebol raiz total, né? Raiz total. Eu falo isso também, por exemplo, hoje você vê o futebol feminino. Cara, a mulher não botava uma camisa de futebol. Não botava. Ela não se interessava. Você que mora no Leblon, eu sou de Copacabana, você vai à praia, as altinhas, né, a galera brincando, tem mais mulher que homem. Com certeza. Então, se faz tem umas mudanças que eu acho o máximo, cara. Mas aquele tempo era um tempo machista, de jogador de futebol, de porradaria no estádio, de desconfiança de levar uma mulher. Se não levar uma mulher para o estádio, eram tempos diferentes, era uma loucura aquilo. Eu acho uma loucura boa. Graças a Deus, eu vivi esse tempo. Entendeu? É óbvio que tem coisas que foram bem alteradas, né, que vieram para melhorar o esporte, mas a gente que viveu esse tempo, no fundo, eu falo, eu tive esse privilégio. Esse privilégio, né? Foi uma outra geração. Maracanã, outra geração. É o que você falou, o futebol era mais do povo. Era do povo. Era mais do povo, era menos... Você pagava o ingresso de geral 50 centavos. Não tinha como, dava para o pobre ir para o jogo. Cara, meus amigos iam para geral, os que não eram botafoguenses, para ficar lá me sacaneando. Ouvia os caras falar. E dava para ouvir, né? Na época que tu jogou, você ouvia a galera do rádio também? Dava para ouvir o sinalzinho sonoro das rádios? Exatamente. Era um ambiente que, assim, a pessoa fala assim, você mudaria, você trocaria? Eu falei, cara, é impossível trocar aquele ambiente. As pessoas não têm noção que é. A primeira vez que eu voltei ao Maracanã, cara, eu tive uma crise de choro. Depois de anos de fora, eu falei, cara, eu vivi isso aqui. Caiu a ficha do que eu tinha vivido como atleta. Entendeu? E assim, eu até falo, às vezes as pessoas... Eu estou na rua, no passado, o Botafogo estava bem, passava pelos lugares, as pessoas, playboy, eu falei, gente, cara, como é que esse cara me conhece? Eu era cabeludo, garotão, pessoas que eu nem conheço. Rede social. Marcou, cara. Marcou, claro que marcou. Geração e marcou bonito, assim. Agora, na hora de sair do Botafogo, assim, para mim é absurdo, até porque eu vi o lance e revi agora nesses últimos dias. Para mim, você não tinha nem que tomar cartão vermelho na jogada lá com o Zinho. Porque, assim, era uma falta normalíssima de jogo, assim. E tem gente que te acusa de ter se vendido para o Flamengo. Que absurdo isso, né, cara? Mas isso nasce... Primeiro que eu te digo, se as pessoas me conhecem... Hoje seria diferente, porque hoje eu ia meter a cara no outro dia e me defender. Hoje as pessoas sabem quem eu sou. Naquele tempo não tinha informação, não tinha nada. As pessoas nem sabiam se você estava treinando 5 dias machucado e você fazia um sacrifício no sábado pelo time, pelo treinador, e você não ia tão bem, porque não era divulgado. Não é? Hoje em dia você sabe se o cara vai se machucar. Exato, com toda a prevenção que tem hoje, sabe, fisiologia. Jogou porque vai se machucar. Fisiologia. Antigamente você jogava machucado, mas você não explicava para a torcida, galera, vou fazer um esforço aqui, desculpa aí se eu não estou bem, né? E aquela história, como eu joguei no Flamengo. Eu acho o seguinte, René Playboy jogou no Flamengo, largou o futebol, tá nem aí para nada, porra nenhuma. Aí depois vai pro Botafogo. Esse cara era flamenguista, alguém tem que pagar o pato. E foi você. E fui eu. Aí eu falo, cadê? Cara, faz sentido um cara com 22 anos, depois da trajetória que eu tive, aparecer no Botafogo, tá em destaque nacional, primeiro campeonato brasileiro, me vendeu. Eu falo assim, mas cadê o vestígio? Não tem nem vestígio. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas eu acredito que o cara, quando é torcedor fanático, ele quer um culpado. Ele não aceita que é instituição. Então, cara, nunca me doeu, sinceramente. Porque você sabe que não tem nada a ver. Nunca me doeu. Nunca senti necessidade nem de dar explicação sobre isso. Mas a diretoria do Botafogo meio que comprou essa ideia? Assim... Não, eu ouvi dizer que até de outros jogadores. Na época que era jogadores? Não. Alguns jogadores, eu ouvi dizer que algum jogador andou falando isso. Mas do teu time? Eu sei por quê. E aí não vem ao caso mais, já passou faz muito tempo. Mas que falou, inclusive, de mais 1 ou 2 jogadores que teriam se vendido, entendeu?
Mas, cara, isso lá atrás, eu digo, outro dia eu fui num programa e falei, cara, nem a Bet existia ainda, porque se ainda tivesse uma Bet aí 365, né, pra gente fazer uma jogatina, não existe isso. Como é que você compra um time inteiro? Como é que você se vende? Não existe isso. Ainda por cima é o seguinte, no segundo jogo já estava 3-0. 3-0, né? Se você fala que no primeiro jogo eu fiz lá um pênalti que não existiu, entendeu? Quer dizer, mesmo assim, nada né? indica, nada indica. Né? Nada indica. E eu vou te falar, eu fui expulso, não foi porque aquela falta foi a desculpa. Porque eu estava recalcado, cara. Ah, é? Eu entrei naquele segundo jogo fora de mim. Revoltado com o primeiro. Revoltado com o primeiro. Entendeu? É o que eu digo, inconscientemente a gente se viu campeão. A gente se viu campeão. Né? Todo mundo falava Botafogo. No primeiro jogo do Maracanã, estava quase que 6-6 aquele Maracanã. Cara. Sim, sim. Eu nunca tinha visto tanto torcedor do Botafogo. Entendeu? Então, mas o que me expulsou foi a imaturidade. Que no primeiro lance do jogo eu dou uma cotovelada no Gaúcho. E dou de propósito. Larga o braço. Larga o braço. Ainda bem que não tinha VAR. Subo na bolsa e dou com vontade, entendeu? Eu tava chateado, cara. Eu tava no recalque. Eu tava querendo ser campeão. E eu tava percebendo que as coisas não iam andar. Né? No segundo jogo, por mais que a gente se esforçasse, e por mais que a gente soubesse que a gente tinha time, e por mais que a gente entenda que o futebol, essas coisas acontecem no futebol. Sim. A gente sabia lá, aqui, né, que ia ser uma tarefa muito difícil. Aqui não dava, né? 3-0 pro Flamengo. 2 jogos seguidos, você ganhar perder de 3 e ganhar de 3, do grande rival, é raro. E com o Maracanã lotado, o segundo jogo era e ali era 90-10, praticamente. Ali era 90-10, exatamente. Então, é uma coisa assim. Então, eu acho que eu fui expulso naquela, mas eu também achei que aquele cartão foi exagero. Foi exagero. Foi ridículo. Foi. Mas aí a história vai pegando uma coisa na outra, vai pegando na outra. Fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? E é em cima de um cara que é teu amigo, que é o Zinho, né? Que também dá uma rolada ali em cena. Dá em cenazinha. Eu estava com ele, toda vez que eu encontro com ele, eu falo isso. Pôzinho, que me quebrou naquele jogo, né, cara? Porra, brincadeira. Craque, gente boa, meu amigo. E grande comentarista. Grande comentarista, exatamente. Grande cara mesmo. Ser humilde. Campeão do mundo, né, meu irmão? Porra. Falar o quê de um cara dele? Eu falei, pô, mandou bem. Eu falo que na televisão, se você percebe na imagem, tem uma imagem que é o Júnior, que ele vai em cima do rádio imediatamente, cara. E a gente sabe que isso acontecia, né? O jogador mais velho, capitão, fazendo pressão. Influencia. Influenciou, ele foi lá, nem pensou 2 vezes. Pum, vermelho. Faz parte. Faz parte. O Flamengo acabou sendo, entre aspas, beneficiado nessa decisão. O René, mas como é que é a saída? Aí você sai do Botafogo? Aí eu saio do Botafogo, o Emil vai preso. Lembra que contravenção, foi todo mundo preso. Foi toda uma vez só. De uma vez só. Castura, Emil. Exatamente. Ela reuniu a galera para falar que era uma reunião. Que ela queria ter coisa de prender os 3 de uma vez só. O Emil vai preso. Os jogadores que o Emil tem participação de passe, né? Que ele tem poder sobre alguma porcentagem do passe, ele leva para o América através do Léo Rabelo. Não sei se você lembra do Léo Rabelo, né? Lembro, claro. E aí vai eu, vai Dejaí, vai Piquete, vai Demilson, vai Maurício, zagueiro, um canhoto, não sei se você lembra, Gilmar Francisco. Gilmar Francisco, goleiro, né? Gilmar Francisco, zagueiro. Isso, zagueiro. E aí a gente faz um campeonato pela América e... 93. 93, a gente ficou em terceiro, eu acho, nos campeonatos carioca. Fiz um time bom da América. René Weber, falecido, René Weber também estava lá. E aí faço esse campeonato e uma pessoa que eu conheço, através do meu sogro, fala que tem um time em Portugal, precisa de um zagueiro assim da qualidade do René, quer ir? Você acha que ele quer ir? Agora, é muito louco, né? Você sair do Botafogo. É que hoje em dia a galera não tem noção do que era o América. O América era o 5º time mesmo do Rio. E tinha a sua torcida, e tinha os campeonatos que disputavam. Mas também já tinha... Não era mais Série A, porque caiu em 87, 88, se não me engano. Aquela confusão da Copa União lá. Mas, assim, América, tipo... Você sai do vice-campeão brasileiro pro América. Na época você não se perguntou, tô indo para América. Mas não tinha escolha. Não tinha como, né? Porque era a lei do passe, né? Era a lei do passe, não tinha escolha. E aí eu acabei indo para lá, fiquei na mão do Léo Rabelo, que não era meu empresário. E aí fiz o Carioca. E aí, através do meu sogro, um cara que trabalhava... Meu sogro tinha um escritório no centro da cidade, na época ele trabalhava com câmbio de dólar e tal. E foi lá um cara lá, falou, falando de futebol. E o cara parecia que negociava com alguns jogadores. Falou, tem um clube em Portugal
que está precisando de zagueiro e tal, você não quer levar o René para Portugal? Não sei o que, falar com ele, você não está interessado? E eu, cara, estava a fim de sair. Eu não queria ficar na América. Aí fui negociar com o Léo Rabelo, que não era o meu empresário, não tinha nada a ver com a história, e contei uma história da Carochinha para ele e falei, ó, é o seguinte, estou indo morar nos Estados Unidos com meu irmão, ou tu me dá meu passe, ou tu fica com ele aí para você. E aí negociei com ele, paguei um dinheiro, tive que pagar o Léo Rabelo. Teve que pagar. Que loucura era o futebol. Não, cara, coisa de louco. Paguei ao Léo Rabelo e fui para Portugal, supostamente com um contrato acertado, que eu assinei aqui, com esse empresário, que eu não vou citar o nome, porque acabou que, no final das contas, eu fui meu próprio empresário até os 40 anos. Porque esse cara entrou na minha vida para me levar para lá, cheguei lá, contrato na gaveta, era tudo mentira. Caramba. Me jogou lá no campeonato português, pô, totalmente diferente, porrada comendo, frios, mas eu fiquei. Qual era o time? Campo Morense. Era um time de meio de pelotão. Uhum. Numa vila de 12 mil habitantes. Que mudança de vida, hein? No interior de Portugal. Sai do Leblon para o interior de Portugal. Cara, mas eu gosto de desafio. Eu tenho um outro, pior ainda, que eu ganhei. Esse, todo mundo falou, você tá maluco? Você vai sair do Botafogo, cara? Pô, eu falei, cara, eu vou, cara. É o que eu tenho, eu tô afim de ir, não quero ficar aqui. Quero ir para a Europa. De lá eu faço uma ponte, alguma coisa acontece. E chegou lá, os caras estavam com uma foto minha no aeroporto, porque eu não acreditava que eu ia para lá. Uhum. Para tu ver a noção das coisas. Não tinha essa informação, né? Jogador de final de campeonato brasileiro. O que esse cara está fazendo aqui? Isso é verdade? E aí o que acontece? Chego lá, contrato de gaveta, começo a disputar uma posição com um amigo meu brasileiro também, que infelizmente está falecido, mas que já estava lá em Portugal, já veio de outro clube português da primeira divisão. E começo a disputar com o cara uma semana, disputando treinamento, no final das contas, depois de 2 semanas de treino, eu fico. Os caras oficializam o meu contrato. Fico ali alguns anos, até que esse cara de novo me oferece ir para o Kashima. Do Japão. Zico lá, o Cinto, que tinha jogado comigo no Flamengo, bombando. Falo com o presidente. Esse meu time ia cair de divisão. A gente estava na primeira, estava caindo. Eu falei, presidente, ele comprou meu passe, foi o primeiro jogador que ele comprou. Fiquei capitão, o cara me adorava. Deixa eu ir para o Japão, que é 1,5 milhão, $1.300.000 esse contrato. O time vai cair, se subir, eu volto. Uhum. Fico lá 1 ano, 26 anos eu tinha. Fico lá 1 ano e a hora que você fala para eu voltar, eu volto. Subiu a primeira divisão, estou aqui de volta. Abro mão do contrato lá, venho lá, só podia ter estrangeiro nessa época. Os caras preenchem lá, fico aqui no Rio esperando o Kashima. Aí esse cara que ia me levar, levou o Zago no meu lugar, porque ele pegava $200.000. Lembra que o Antônio Zago foi lá? Uhum. Entrou no meu lugar com um contrato pré-assinado. Que isso. Então, esse foi o único empresário que eu tive, que a partir daí eu não tive mais nenhum. Não te ajudou nada, na verdade. Não ajudou em nada. Pelo contrário. Daí eu vou, sabe para onde? Quero voltar para Portugal, não tem. 3 estrangeiros já enchidos. Quero entrar aqui fechado. Falei, ferrou. Aí meu irmão, que morava lá, falou, Renê, 96 está abrindo a MLS aqui, quer vir para cá? Falei, pô, negociei para mim, que eu fico jogando aí pelo menos, não paro. Uhum. Chego lá, não é um time da MLS, contrato na gaveta de novo. Nossa. Vou no escritório dos caras, é um campo de beisebol sendo feito. Senhora. E uma antiga garagem de bombeiro. Que loucura, Renê. Te juro, brother. Isso dá para escrever um livro. Dá para escrever um livro. Aí meu irmão fala assim, cara, meu irmão me leva para o hotel, a gente senta, negocia com os caras, fala tudo. Os donos do clube eram donos de hóquei no gelo, não sabiam nada de futebol. Nada de futebol. Nada. Meu irmão volta para o quarto e começa a chorar. Cara, me desculpa, eu não sabia. Eu falei, cara, calma, brother. Vou jogar aqui, venço aqui, a gente ensina de tudo. Resultado, fiquei lá 1 ano, fui o melhor jogador da liga, melhor jogador do clube, levei o time para 2 finais. Eles comiam cachorro quente no intervalo, os jogadores. Que isso, cara? Te juro, Subway. Chutei o balde, ensinei tudo para esses caras, eles foram campeões 7 vezes seguidas depois que eu saí. Qual era o time? Rochester Rhinos, chama. Era da A-League. Não era a MLS, era a liga que o Pelé jogou. Uhum. E aí, faço um contrato de 6 anos com eles. Falo, cara, vou ficar aqui para sempre. 6 anos? 6 anos, os caras me fizeram um contrato. Mas pagando bem. Pagando bem. Falei, vou ficar aqui para sempre, vou virar treinador aqui. Estados Unidos, boa vida também? Pô, meu irmão morando lá, já tinha família lá. Me liga o presidente do time português. Subimos divisão, volta. Vem. Paguei $100.000 para os caras para poder sair. Que isso, cara. E voltei para Portugal. Mas a palavra valeu, né? Não, a palavra tinha valeu. que valer. Mas fiquei registrado lá, voltei
no final de carreira, porque deixei as portas abertas. Fiz o mesmo, um jogador que jogou comigo, olha a minha história. Aí um jogador que jogou comigo lá falou, Renê, aquilo que você fez em 96, em 97 lá, eu quero que você faça na cidade vizinha, isso tudo em Nova York. Está abrindo um clube aqui, os caras não sabem nada, eu queria que você viesse para cá montar o clube para mim, com 37 anos. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um bom pagamento, eu vou ser o diretor de futebol aqui. Isso em 2006? 2000 e... Não, isso já era 2000... Você com 37? 2000... 92 você tem 22, é isso? 92 eu tenho 22. Isso é... 15 anos depois. É isso mesmo. 2007. 2006, 2007. 2006, 2007, é isso mesmo. Eu volto para esse clube porque o treinador do clube que eu ajudei a montar, era um treinador de garoto, ainda estava lá e não me queria lá. O cara ficou com ciúme de eu voltar, com medo da posição dele. Tu ia tomar o lugar dele. Mas aí esse cara sabe que eu estou querendo voltar e me leva para o clube que estava sendo iniciado de novo. Vou para lá, sou MVP do clube de novo, MVP da liga, monto o clube para os caras, o treinador do meu time rival é mandado embora, esse time fecha as portas, é lavagem de dinheiro, um ano, e eu volto para esse time de 96 e acabo a minha carreira lá como treinador de futebol, assistente e treinador de time feminino, que é o clube que a Marta foi campeã lá depois. Eu fui o primeiro treinador feminino daquele clube. Que legal, cara. Então, cara, todos os desafios, eles acabaram me linkando e fazendo esse loop para que eu acabasse uma carreira lá, bem, com moral, tranquilo, no lugar onde as pessoas gostavam de mim. Só que ninguém sabe disso, né? Ninguém sabe, é? Ninguém sabe, ninguém teve essa informação. E no meio disso tudo, muitas histórias para o futebol, né? De caras que eu vi pelo caminho, de histórias de amador, cara, uma loucura. Cara, eu estava vendo teu Instagram e você contou uma que me pareceu bem interessante, que eu acho que é legal você trazer aqui, que é o treinador que consultava cartomante. E o Alves. Como é que é isso, cara? Me conta aí. O João Alves, cara. Esse treinador é o seguinte, ele era supersticioso pra caramba. Então, o ônibus, que eles chamam autocarro não pode dar ré com os meus jogadores dentro. Isso é igual o Cuca. O Cuca é assim também. É assim? Não sabia. Você tem que sair do ônibus. E ele tinha assim, por exemplo, coletivo, sexta-feira, que a gente é da época do coletivo, né? O cara entrava, começava o coletivo, golaço, acabou. Balneário, pá. Não, mister, vamos treinar mais. 10 minutos de treino. Que isso? Não, pá, vamos acabar com esse gol e assim que a gente vai começar o jogo. Não tinha como fazer o cara voltar para o treino. Eu era o capitão dele. Então, uma vez, eu sei dessa história, não foi comigo, com ele treinando no meu clube, mas eu sei, a mulher dele era cartomante, e que ela jogou a carta em uma situação de jogo, que ele pegou o cara do sobreaviso, tirou do sobreaviso, pegou o titular, jogou nem para o banco, para o sobreaviso, e esse cara marcou o gol da vitória. Porque foi a mulher dele que falou que era para ele fazer isso. Viu nas cartas? Viu nas cartas. Olha só. Agora, e eu tenho outra que a gente foi para a final da Taça de Portugal, com ele como treinador. E qual é o nome dele? João Alves. João Alves. Ele é conhecido como Luvas Pretas. Luvas Pretas. Estava sempre de luvinha preta. Porque o avô dele, a origem é do avô. E ele também jogava. Ele era um craque, cara. Foi o melhor treinador que eu já tive. Ele era incrível, assim, na beira do campo, é impressionante. Parecia que ele já vinha GPS, entendeu? Uhum. E aí ele recebeu, quando a gente foi para a final da Taça de Portugal, a gente estava fazendo um feito gigantesco. Porque era um time de meio de pelotão, novo. E aí ele recebeu um convite, ele recebeu um amuleto de um amigo dele, que jogou com ele muito tempo atrás, falou, pô, mister, eu quero lhe desejar sorte e tal e tal. Aí ele me chama, fala, pá, passa lá no gabinete, quero falar contigo. Eu falei, o que foi, mister? Ele, cara, eu recebi um amuleto. Só vou aproximar um pouquinho. Eu recebi um amuleto de um amigo meu que jogou comigo, pá, mas não sei o que eu faço. Eu falei, como assim? Você não sabe o que você faz? Teu amigo te mandou o amuleto da sorte dele. Pô, guarda com carinho. Isso aí é nada mais que energia, mister. Pô, cara, mas será que ele ainda é meu amigo? Será que ele não está com inveja? Que isso? Te juro, 1h30 de conversa. Você foi o psicólogo do mister? Fomos para a final. Perdemos. A gente era favorito. 30 chutes contra 1, perdemos na final da Taça de Portugal. Mister, o senhor trouxe o amuleto? Não, pá. Tá vendo? Mas essas loucuras, do cara encasquetado. E eu falava, mas eu explicava, mas se ele é teu amigo, não, mas pô, ele tem alguma razão para deixar de ser teu amigo? Ele, não, pá, não tem razão nenhuma para deixar de ser meu amigo. Eu falei, então por que você acha que o cara ia ter o trabalho de te mandar um
uma carta. Para amaldiçoar. Pô, para amaldiçoar a final, cara. Não existe isso. Mas ele não deixava eu sair, porque toda hora ele tinha uma decisão, cara. Muito doido, cara. Que loucura, hein? Loucura. Que história mais inusitada, assim, que você viveu no futebol? Cara, eu tenho histórias, assim, de... Não engraçadas, mas de gente que a estrela brilhou, cara. Por exemplo, de saber que tem um jogador que está sendo visto por um clube grande, um lateral esquerdo, nessa época em Portugal, e ele se machucar o titular, aí entrar o reserva se machucar e sobre a vez entrar, jogar e ser contratado. Que isso? Loucura. Time grande da Espanha foi ver ele num time português que eu jogava. Loucura, cara. Futebol é muito doido. Foi destino. Cara, você tem que estar pronto. Eu falo. O cara era o terceiro reserva? Terceiro reserva. Ele não ia nem ser convocado para aquele jogo. E foi o dia que os caras foram lá ver o jogo. E qual era o time? Qual era o jogador? Você lembra? Não, eu lembro do jogador. Não, o jogador era um português. E o time é o Mérida da Espanha. É o Mérida. Que foi lá contratar ele. Ele não. Foi lá ver o outro. Ver o outro. Que já estavam de olho e tal. E sobrou para ele. Sobrou para esse cara. Então, assim, o futebol é muito louco, cara. Tem muita história, né? Vestiário, viagens, né? Tem muita história. Esse elenco do Botafogo aí de 92 aí, porque tinha uns caras aí que o Renato era o cara que curtia muito a vida, né? Como é que era o vestiário com esses caras aí? Cara, era tranquilo? Era tranquilo. Era tranquilo. O Renato nunca deu muita ideia para ninguém, né? Eu virei parceiro de quarto dele, né? O Renato não... Hoje em dia vocês não se falam? Cara, eu não falo mais com o Renato. Mas, assim, não guardo mágoa dele, não. Mas ele ficou chateado. Ele queria que eu não jogasse aquele segundo jogo, entendeu? Na época. Eu lembro que ele ficou chateado, que eu queria que eu apoiasse ele. Mas que apoio que eu poderia dar, cara? Você imagina se eu ainda saio daquele jogo e falo que não vou jogar. Imagina o que iam falar. Aí mesmo que eu me quebrar, né? Mas é que para mim não fazia sentido, entendeu? Eu não achei que ele foi injustiçado. Eu não achei que ele foi injustiçado. Eu acho que ele pagou o preço da decisão que ele tomou de fazer aquele churrasco. Achei que foi falta de respeito, entendeu? Com a instituição e com o torcedor, né? Sim. Então, assim, eu nem tinha moral para falar, pô, vou sair. Sim. E é um campeonato que você faz, um campeonato maravilhoso, faz alguns gols importantes, né? E jogando com um cara que depois foi campeão do mundo, que é o Márcio Santos, né? Exatamente. E assim, outra coisa que eu me pergunto, você estava jogando num nível tão bom quanto o dele na época, assim, era um nível muito parecido. Esses dois se complementavam bem naquele time. E o Márcio, a carreira dele cresce de uma forma que ele, a seleção brasileira, tetracampeão do mundo. Você não acha que podia ter sido diferente para você? Acho. A gente tinha o Juan Figueiredo, era empresário dele, né? Eu não tinha ninguém. Era isso. Era sozinho. Era sozinho. Eu tô hoje com um projeto que é justamente para falar... Como eu fiz um caminho bem difícil, assim, sozinho, e eu fui aprendendo na marra, mas eu nunca fui vítima de nada. Mas eu fui indo, cara. Eu fui indo. Eu fui andando, fui indo no projeto. Hoje eu tenho um projeto aí para a paz, cara, para ajudar a paz, porque o problema não é o empresário. O problema é o pai não saber lidar com o empresário. Sim. Entendeu? O empresário hoje em dia é a solução. É a solução. Sem o empresário você não joga. Não, você não vai jogar. E naquele tempo, muito menos, tá? Muito menos, porque o mercado era muito mais estrito e ele tinha um monopólio muito maior. O Juan Figa, que era empresário do Márcio Santos, era empresário do Parreira, pô. Isso fazia toda a diferença. Só que se eu estou com o Renato Martins e o Renato Peter e o Alexandre Martins... Você está numa boa. Será que eu não entrava? Tem chance.